Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou estar comentando o 6º episódio da 2ª temporada da série The Witcher. E pessoal, eu sei que vai fazer bastante tempo que eu não gravo vídeos, mas é o seguinte, o YouTube, pessoal, é um hobby pra mim. Como o YouTube não me paga pelo fato de eu ter poucos inscritos, pelo fato de eu não ter muitas visualizações, isso aqui é hobby ainda pra mim, gente. Como isso aqui não me paga as contas, não é uma prioridade. Então, teve gente que me cobrou, eu até entendo porque as pessoas me cobram, eu sei que vocês querem ver os meus vídeos, eu entendo. Mas, gente, isso aqui não é meu trabalho. Eu preciso dar prioridade a atividades que me dê dinheiro. Então, eu peço encarecidamente que vocês tenham um pouco de paciência, que vocês entendam a minha situação. Eu quero gravar esses vídeos, eu me divirto, eu gosto de fazer isso aqui, mas infelizmente eu preciso priorizar aquilo que eu preciso fazer e não aquilo que eu quero fazer. Então, eu espero a compreensão de vocês e vamos lá, vamos começar a comentar esse 6º episódio. Lembra no último episódio, pessoal, que o Geralt pede para que a Ciri pegue suas coisas porque eles iriam sair? Bom, é basicamente o início desse episódio. É a Ciri e o Geralt indo para algum lugar, né? A Ciri em cima da Plótica e o Geralt, né, conduzindo a Plótica a pé. A Ciri fica perguntando pro Geralt para onde eles estão indo, se falta muito para chegar, e o Geralt, né, sem responder absolutamente nada, assim, até dá para notar assim que ele tá meio magoado com ela, pelo fato dela ter tentado testar o novo mutagênico. Não sei se é uma mágoa ou coisa do tipo, mas ele não tá respondendo ela. Até o momento que a Ciri fala que pelo menos em Kaer Morhen as coisas eram seguras. Mas logo em seguida, confirmando nossas suspeitas, o Geralt fala que o teste das ervas não era a coisa mais segura. E o Geralt reforça esse fato, falando que não era uma digamos assim, a coisa mais inteligente a se fazer, a Ciri arriscar a própria vida com o teste das ervas. E se caso ela sobrevivesse ao teste, depois disso tudo, né, ela arriscar a própria vida em busca de vingança, e isso não era a coisa mais inteligente, muito pelo contrário, era uma coisa bem burrinha de se fazer. A Ciri fala que o Geralt só pensa na missão dele, né, que no fim das contas, se por um acaso ela estiver apenas respirando, tá tudo bem pra ele, né, mas que isso não bastava pra Ciri, que ela quer muito mais do que isso. Mas no meio dessa discussão o Geralt ele percebe a presença de alguma coisa estranha. Então o Geralt ele apressa o passo da Plótica para que eles possam se deslocar um pouco mais rápido. Até o momento que eles chegam na parte mais estreita de um rio. Geralt pede para que a Ciri aguarde na Plótica porque ele vai verificar se a travessia é segura. Pois existe um Cheranobog ali por perto. O plano é atrair ele. A criatura aparece, mas as coisas acabam não saindo como planejado. Geralt grita para que a Ciri fuja. Então nós vemos Triss e Vizimir no laboratório de Kaer Morhen. Eles admitem que têm agido de forma tola quando se trata da Ciri. Triss fala que o que seja o que ela tem no sangue e o que isso signifique é uma coisa muito perigosa. O medalhão de Vizimir começa a vibrar e Rience aparece. Vizimir e Triss começam uma batalha contra o mago, e no meio da batalha, Rience foge deixando Vizimir no chão. Voltando a Geralt e Ciri, pessoal, infelizmente o ataque da criatura acaba ferindo a Plótica gravemente. Os dois estão lá tentando confortar a Plótica, mas o Geralt acaba tendo que sacrificar a sua querida égua. Logo depois ele pergunta se a Ciri está pronta. Ela responde que sim, e os dois armam um plano para matar a criatura. O plano consiste da Ciri ficar no topo de uma pedra para atrair a criatura, enquanto o Geralt fica ali escondido para atacá-la de surpresa. No fim das contas o plano dá certo, eles conseguem matar a criatura. Aí nós vamos até Cintra, onde nós temos a Francesca e a Frigilla conversando ali nos arredores do castelo. A elfa fala sobre o seu passado, a descoberta do controle do caos, a descoberta desse fato pelo seu pai, sua perseguição, e no final ela conta que matou o seu próprio pai. Frigilla conta que em Aretusa elas aprendem muito mais do que apenas magia, mas elas aprendem a arte de fazer politicagem e a arte da persuasão. Tudo isso para que os demais tenham a sensação de que têm o controle e de que eles possuem poder. A elfa pergunta para a maga se isso tudo é verdade, porque ela muda muito na presença do Cahir. Ela responde falando que ele era superior dela no passado. Então Francesca fala que estava na hora disso mudar, na hora dele saber quem está de fato no comando. Porque os elfos veem o rosto da Frigilla como a pessoa que os salvou e não o rosto do Cahir. De repente Cahir aparece e Francesca continua seu caminho para deixá-los conversar a sós. Ele fala que não acha errado o que a maga fez, que foi uma coisa boa abrigar os elfos em Cintra,
pois ele acredita que essa perseguição contra os elfos é uma coisa muito errada, mas que isso acabou sendo uma distração. Ele não acredita que a Frigela esteja desobedecendo a causa da Chama Branca, mas que essa distração não pode atrapalhar a sua verdadeira missão, que é de capturar a Ciri. Detalhe para o Dara, que estava ali por perto, que escutou tudo. Lembrando, pessoal, que o Dara é o espião enviado pelo Dijkstra, né, que é o carinha lá de Redânia, do rei Vizimir, que não é o Vizimir de Kaer Morhen. Voltando até Geralt e Ciri, ela fala que lamenta muito pela Plótica, mas Geralt responde falando que está muito orgulhoso da Ciri. Ciri revela que teve aquela sensação do puxão novamente, e que a criatura não queria machucá-la, e ela fala que se essas criaturas vêm dos monólitos, ela seria a culpada de tudo. Geralt fala que as coisas não são simples assim. Ciri se abre com Geralt falando que no momento que ela foi capturada pelo Cavaleiro de Armadura Negra no passado e pelos seus ex-amigos, apesar dela sentir muito medo, ela também sentiu muita raiva. O bruxo pergunta se por um acaso ela gritou nesses momentos. Ela responde que sim, e que ela matou os 4. Geralt fala que ainda tem muito caminho pela frente, que apenas 4 pessoas? Bicho, muito pouco. E olhando para o templo de Melitene, ele acredita que as respostas para suas perguntas estejam lá. Esse templo é localizado em Elander, um feudo situado no reino de Teméria. Esse templo possui uma natureza neutra, sem conflitos e politicagem. O seu foco está nos estudos para ensinar e formar historiadores, parteiros, curandeiros, bruxos e outros. Geralt foi mandado para cá no passado, em sua infância, para aprender a fazer os sinais dos bruxos que são usados em suas batalhas. Até o momento que uma mulher aparece e fala que o templo de Metilene serve para o que nós desejarmos. Ela se aproxima de Geralt e fala que sentiu saudades do bruxo. Essa mulher se chama Nenneck. Ela é uma arquissacerdotisa especialista na arte da cura. Suas habilidades com o uso de certas ervas que só são encontradas ali no templo construíram sua reputação. Ela conheceu Geralt ainda na sua infância e ela é vista como uma figura materna para o bruxo. No gabinete de Nenneck, a curandeira fala que vai ajudar a Ciri a entender e controlar o seu caos. Então Ciri questiona citando a frase que ela escutou nas visões com a atriz sobre a criança do caos. Nenneck fala que para responder essa pergunta exige esse conhecimento que se perdeu com o tempo. E que isso aconteceu por um motivo muito importante. Nenneck indaga Ciri se por um acaso ela está preparada para entender isso tudo. Ciri responde que sim, que não adianta mais se esconder, que ela está pronta para a verdade, não importando o quanto isso custe. Nenneck fala que ela se parece muito com Geralt, e fala sobre um incidente envolvendo Geralt naquela mesma sala no passado. Até o momento que um garoto chamado Jarry aparece. Ele é ordenado pela curandeira para que acompanhe Ciri até a biblioteca para que ela pratique com o orbúculo. Geralt pergunta para a curandeira o que ela acha daquilo tudo. Ela responde que ele está numa tremenda enrascada. Só o fato da Ciri ser uma princesa, muitos irão querê-la por conta da sua posição, para buscar argumento e legitimidade para o trono de Cintra. Só esse fato faz com que muitos morram em busca da Ciri. Mas se ela tiver de fato sangue antigo, ela se torna um verdadeiro barril de pólvora no meio de toda essa confusão. A curandeira fala do fato da Ciri ter citado a profecia de Tilene. Geralt ele confirma esse fato, mas ele afirma que não vai se afetar com um possível folclore. Ela pergunta sobre a perseguição selvagem. Geralt responde que ela crê o mesmo que todo mundo crê, mas no fim das contas ele pergunta a que ponto que Nenneck quer chegar. Então ela conclui falando que Ciri é a criança do destino, que forças inimagináveis estão envolvidas nisso, assim como o próprio Geralt está envolvido, pelo fato dele fazer parte disso e vice-versa. Geralt pergunta o que ele deve fazer. Ela responde falando que ele deve buscar o equilíbrio, que ele deve entender, que ele deve procurar e entender o que falta na Ciri para que esse equilíbrio possa ser conquistado, assim tendo a mínima chance de conseguir ajudar a garota. E assim voltamos até Cintra com a Francesca e o Vilavandrio. Ela pergunta para o elfo como estão os treinamentos. Ele fala que os elfos moraram nas montanhas por muito tempo e que se tem uma coisa que eles sabem fazer é matar. Mas ela retruca falando que o importante não é saber matar, e sim atacar primeiro. Vilavandrio fala que não vê a hora de viver numa época onde se valoriza a beleza, a terra e a vida. A elfa responde que a morte também faz parte da vida e que talvez esse seja o preço para que eles possam recuperar sua terra. Vilavandrio pergunta se ela realmente acredita nisso e atenta ao fato das coisas terem mudado depois que o Cahir voltou, incluindo a própria Frigela. Ele fala que não está ali para dizer o que a Francesca deve fazer ou não,
mas que ele tá ali para tentar entender o que ela precisa. Ele está disposto até mesmo a vestir a armadura de Nilfgaard se for necessário. E a cena termina com a elfa pedindo para que Villavandre fique ao seu lado, pois o que eles têm ali é mais importante do que tudo. Voltando até Kaer Morhen, pessoal, o Coen pergunta para Triss como que o Vizimir está depois deles terem lutado contra o Rience. Ela responde que ele vai se recuperar. Ele se pergunta o que diabos um mago queria com o Vizimir. Lambert pergunta para Triss o que alguém da laia dela queria com um bruxo. Ela responde falando que ele não é da laia dela. O fato dele usar a magia de fogo, que é algo proibido a eles, demonstra que ele não serve à Irmandade dos Magos. E no final o Conway comenta que no fim das contas ele saiu de mãos abanando. De repente Triss atenta-se a um fato e corre até o laboratório. Então a gente vai até um local qualquer onde nós temos o Rience e a Lydia. Eles estão falando sobre o frasco que ele roubou do laboratório de Vizimir, sobre o fato dele conter o sangue da Ciri. Lydia fala que ele não cumpriu com a sua parte do acordo. Rience fala que quer rever o acordo. Ele quer conhecer o seu contratante, pois, aparentemente, ele tem uma intenção pessoal de concretizar a sua vontade, pois, na opinião dele, é melhor estar do lado do demônio do que na frente dele. Ela fala que vai fazer o possível, mas caso ele queira sair do templo com o rosto inteiro, ele vai precisar de uma equipe para ajudar. Bom, já dá para saber que eles sabem do paradeiro da Ciri nesse exato momento. E nós vamos até Instrad, pessoal. Ele se dirige até uma agência de detetive chamada Condriger e Fen, um famoso escritório de advocacia e agência de detetives, em Dorian, uma pequena cidade do reino de Teméria. Ele é recebido por Elis Condriger, que acaba se apresentando. Ele fala sobre seu acervo de livros e documentos, que são muito raros, justificando os seus serviços serem muito caros. Ele pergunta o que o mago quer. Instrad fala que quer informação. O detetive pergunta se por um acaso ele serve a Nilfgaard. Instrad fica curioso e pergunta como ele sabe quem ele é. Eles fala que eles sabem muitas coisas. E de repente Fen aparece e pergunta que tipo de informação o mago precisa. Instrad pergunta qual a relação entre uma garota misteriosa, um bruxo, um monólito e o que isso tem a ver com Nilfgaard. Logo de cara, Fen revela que a garota misteriosa é a Ciri. De volta até a Ciri, ela é levada até o Orbúculo. Após um bate-papo constrangedor com o aprendiz historiador, ela pega o objeto para praticar magia enquanto ela é observada por Yennefer. Yennefer vai até o quarto de Geralt, que fica surpresa em vê-la. Os dois se beijam e matam saudades, mas são interrompidos por Ciri, que aparece do nada. Nesse momento, Yennefer percebe que está numa tremenda sinuca de bico, que na verdade a garota que ela precisa sequestrar para poder recuperar o seu controle do caos é a criança do Geralt. Momentos depois eles estão comendo e conversando. Ciri pergunta como Yennefer sobreviveu aos acontecimentos de Isolden. Ela responde falando que teve muita sorte. Geralt fala que encontrou Instrad e que ele comentou os acontecimentos em Aretusa. Ele pergunta se ela está ali para procurar refúgio. Ela responde que sim, que os acontecimentos nos últimos meses foram bem complicados. Ciri revela que sonhou com Yennefer, antes mesmo dela saber que ela existe. Yennefer fala que sonhos são presságios muito poderosos, assim como citado no segundo episódio dessa temporada, com a Yennefer e a Fringilla lá no comecinho. Logo em seguida, Ciri se recolhe para dormir, deixando Geralt e Yennefer a sós. Somos levados até Cintra novamente, com Francesca em trabalho de parto, sendo auxiliada por Fringilla e duas elfas. Foi um trabalho de parto bem complicado, mas graças à maga, o bebê nasce como um símbolo de esperança de um novo futuro para os elfos. De volta ao templo, Ciri pergunta para Nenneck por que ali existem tantas velas. A curandeira fala que é para dar boas-vindas aos refugiados e para lembrar daqueles que já se foram. Ciri começa a ajudar a acender as velas, uma para Plótica e outra para Maizor. Nenneck pergunta quem é ele. Ciri responde que foi uma pessoa muito querida que morreu tentando protegê-la, e lamenta por ele não ter contado quem de fato ela é. Nenneck comenta que os mais velhos apenas querem nos proteger, mesmo sem saber o quão forte nós podemos ser. Ciri comenta que sua avó era muito forte, que a amava mais do que tudo, mas que ela tinha um ódio muito grande pelos elfos. A curandeira fala que o ódio é um ciclo eterno de medo e desespero. É impossível saber o que veio antes, assim como aquele lance do ovo e da galinha, né? Não tem como saber, né, quem veio antes. Mas que talvez esse comportamento da Calante possa ter raízes em uma intenção sincera, no caso, uma boa intenção, um bom motivo, no caso de proteger a Ciri. Ciri fala que Calante não fez um bom trabalho, mas Nenneck fala que esse ciclo de ódio pode ser quebrado se a Ciri receber uma boa orientação, e que seu poder não é advento apenas de seu sangue. Ciri pergunta se a curandeira acredita nisso, e ela responde que sim, e que ela tá muito afim de pagar para ver.
eu acho bastante interessante esse fato, porque o lance do poder, não só em The Witcher, mas em outras obras também, eu acho que o poder em si é apenas um meio para se fazer alguma coisa, né? Assim como a Nenneck fala para Ciri, né, que dependendo do como ela for orientada, esse poder pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, o fato da Ciri ter esse poder não é necessariamente algo bom ou algo ruim, e sim a finalidade que esse poder vai ser usado, no caso, né? Por isso que é muito importante que a Ciri seja bem orientada. E no fim das contas o Geralt sabe disso. Não foi à toa que ele pediu para que a Triss orientasse ela no começo, e agora ele quer que a Nenneck faça a mesma coisa. De volta a Cintra, pessoal, é possível ver uma grande comemoração dos elfos por conta do nascimento do filho da Francesca. Essa comemoração é observada pela Fringilla e pelo Cahir. Ele comenta que a última vez que ele viu algo assim foi quando o usurpador foi derrubado após a revolta popular de Nilfgaard e a posse de Emhyr. Fringilla fala que demorou para se libertar e voltar a sentir alguma coisa novamente. Cahir fala que isso tudo que está acontecendo é graças a ela, graças à própria Fringilla, que os elfos podem ter um sentimento de esperança novamente, graças a ela. Mas essa esperança, de uma certa forma, preocupa Cahir. O que pode acontecer quando os elfos perceberem que eles podem se reerguer sem o auxílio de Nilfgaard? No final ele deseja estar errado e coloca na frente dela uma carta de Emhyr. Ela pergunta se ele está vindo. Ele fala que sim e que ele vai chegar a qualquer momento. De volta ao templo, Yennefer pergunta ao bruxo se ele pensou nela depois dos acontecimentos na montanha de Cair Gorna. Ele fala que sim, mas ela fala que teve fantasias com ele, com um gole arrancando sua cabeça com muita violência. Ela fala que Geralt a magoou Jaskier, e não entende por que ele resolveu buscar a sua criança surpresa. Ele fala que muitas coisas mudaram a sua forma de pensar, e uma delas foi a própria Yennefer. Ela fala que Jaskier se meteu em encrenca por conta de um mago manipulador de fogo que procurava pelo Geralt. Logo de cara ele percebe que esse tal mago está procurando pela Ciri. De forma estranha, Yennefer pergunta por quê. Geralt nota que Yennefer está estranha, tensa, fora do comum. Pergunta novamente por que ela está ali. Ela comenta de ferimentos do passado que ainda não foram curados, mas que dessa vez não se trata da sua falta de fertilidade, mas que agora é diferente. Então Geralt fala que tomara que essa diferença seja para os dois e que seja para melhor. De volta para Innsmouth, pessoal, ele e os rapazes lá da agência estão tentando entender por que Emhyr tá querendo, o que o Emhyr tá querendo com a Ciri, né? E o porquê que o poder dela de quebrar monólitos seria conveniente para ele. Por que é do interesse de Emhyr o poder da Ciri? Apesar dele ter tomado Cintra à força, talvez ele queira Ciri para ter o trono de lá de forma legítima. Mas Instrad se atenta a uma informação muito importante. Ele nota um gene recorrente nos registros genealógicos das mulheres da coroa de Cintra, mas que ele nunca tinha ouvido falar. Fen pede para que eles busquem um pergaminho com dizeres antigos que conta o seguinte: quando os humanos se mostraram hostis, trazendo morte e destruição, se multiplicando e infestando suas terras, os elfos desenvolveram uma arma para dar fim neles. Nesse momento, pessoal, a Fina ela percebe que existe dois erros aqui na verdade, um erro de escrita e um erro de tradução. O erro de escrita ela tá no próprio texto em élfico, pessoal, onde nós temos a palavra Previn, né, que significa, que deveria significar a palavra guerreira, mas na verdade significa a palavra arma. Na verdade ela foi interpretada da forma errada de acordo com o contexto da frase. Previn não existe no élfico, a palavra Previn. Na verdade ela devia ter escrito Drevin, né, com D no começo e não com P. Foi um erro de escrita. Mas a pessoa que estava traduzindo do élfico pro idioma atual da história, ela simplesmente achou que Previn deveria ser Pervin, alguma coisa do tipo, que significa arma, de acordo com o contexto da frase. Então houve um erro de escrita por parte do élfico e também um erro de tradução de acordo com o contexto da frase. Então a frase que diz que os elfos desenvolveram uma arma para dar fim nos seres humanos está errada. A frase correta deveria ser: quando os humanos se mostraram hostis, trazendo morte e destruição, se multiplicando e infestando suas terras, os elfos desenvolveram uma guerreira para dar fim a eles. Então, essa palavra Previn não existe, mas ela foi interpretada como Pervin, que significa arma. Mas na verdade, a pronúncia correta, a palavra correta que deveria ter sido traduzido para o idioma local do élfico antigo deveria ser Drevin, que significa
guerreira. Voltando para Cintra, pessoal, nós temos o Dara, aquele elfo infiltrado pelo Dijkstra em Cintra para tentar entender quais eram as principais motivações de Ymir de ter invadido Cintra e ter colocado aquele monte de elfo lá dentro. Aqui ele finalmente descobre, no caso, a missão de Cahir de encontrar a Ciri. E foi uma tremenda de uma coincidência ele ter conseguido infiltrar justamente o Dara, né? Que foi o elfo que ajudou a Ciri a fugir de Cintra lá no começo da primeira temporada. Voltando lá pro templo, é possível ver que a Ciri ainda está tentando fazer aquele orbúculo funcionar. E ela encontra o livro do Jarre no chão e começa a folhear o livro. Detalhe: uma das páginas está rasgada. Ela encontra uma página que fala sobre a profecia de Tilene, que diz o seguinte: a verdade vos digo, se aproxima o tempo da espada e do machado. Mas antes mesmo dela poder continuar a leitura, de repente Ciri nota que a capa do livro está cheia de sangue. E nota também um rastro de sangue no chão. E o que eu devo fazer? Chamar o Geralt? Não, eu vou lá sozinha. Ciri encontra Jarre todo machucado no chão, com uma placa gigantesca escrito Isca na testa. Como não é segredo pra ninguém, Riance aparece com o reforço providenciado pela Lígia. Ciri ameaça falando que se eles se aproximassem, eles iriam se arrepender. Riance, com um tom irônico, fala que prefere se arriscar. Ele cerca Ciri com uma magia de fogo para que ela não possa fugir. Geralt aparece usando o sinal Yard e Yennefer tá com ele. Geralt pede para que Yennefer fuja com a Ciri enquanto ele luta. Yennefer e Ciri se escondem em uma sala sem saída enquanto Geralt luta. Rience tenta queimar a porta para acessar a sala. Yennefer percebe que o orbúculo que estava com a Ciri percebe a sua própria magia. No caso, a magia da Ciri, não a da Yennefer, porque nesse momento a Yennefer tá sem controle nenhum do caos. A maga ensina a Ciri a abrir portais. Após repetir as palavras mágicas, o portal se abre. Geralt aparece após vencer os seus inimigos. Rience foge em um portal e antes de entrar no portal aberto pela Ciri, Geralt pede para ela parar. Ela lamenta falando que queria poder e foge. Voltando até Kaer Morhen, Triss fala para Vizimir que o frasco contendo mutagênico sumiu e que ela precisa partir. Ela dá adeus ao bruxo, deixando Vizimir sozinho, com a sua esperança quebrada novamente. Voltando até Instrand, Elis e Fen. A gente pode ver que Fen está lendo mais um pergaminho com dizeres antigos que, desta vez, diz o seguinte: quando meu bebê nasceu, brotou-se um campo de Finwë. Quando Lara Dorren dava seu último suspiro de vida, ela falou chorando: que todos saibam que minha maldição perseguirá meus descendentes até a 10ª geração, até que as colunas do espaço e do tempo estremeçam e se abram para o meu povo. Então minha vingança renascerá. Eles questionam a possibilidade da Calante esconder a sua linhagem élfica por saber o que ela de fato significa, uma arma geracional. Então nós voltamos até Aretusa, pessoal, onde nós temos a Tissaia ali fumando um cachimbinho de boas. Até que a Triss aparece falando que precisa falar algo muito importante. Não importando o que aconteça em Aretusa, Triss será sempre leal a Tissaia. Triss acaba contando tudo o que ela descobre em Kaer Morhen, sobre a Ciri, o sangue antigo. No final, ela alerta Tissaia que, se a Ciri cair em mãos erradas, o mundo poderá ser destruído. Bom, gente, tem algumas considerações em relação a esse episódio, cara. Muita revelação. Não teve acontecimentos, não teve muitos acontecimentos, mas teve muitas revelações. Primeiro, a tal da Lara Dorren, né? Ela, digamos assim, ela foi o início da linhagem do sangue antigo, né? Eu não posso falar muito. O máximo que eu posso falar é até aqui. Mas o que eu posso falar que não é um spoiler, por assim dizer, é que sim, a Lara é a arma, né? A suposta arma. Não, ela é a guerreira que foi criada pelos elfos para poder parar o avanço dos humanos naquela época que eles estavam conquistando tudo. E ela também é a elfa que se apaixonou pelo humano lá na história contada pelo Neville no primeiro episódio dessa temporada. Então vai lá no primeiro episódio e escute essa história, né? E saiba que a elfa que se apaixonou é a Lara Dorren, tá? Então sim, ela é elfa e ela foi o começo da linhagem do sangue antigo. Agora eu pergunto pra vocês: será que a Calante sabia dessa linhagem e é por causa disso que ela não deixava ninguém se aproximar daquele monólito que ficava em Cintra? Do porquê que ela era super protetora com a Pavetta e também com a Ciri? A Calante, ela estava na linhagem do sangue ancestral. Será que ela também tinha os poderes do sangue ancestral? Quando Cintra caiu, será que é por causa disso que ela se matou? E não foi uma simples rendição? Outra coisa também, aquela elfa que aparece nas visões da Ciri, que estava segurando o bebê e que segurou a Triss pelo pescoço, aquela elfa
é a Lara. E aquela criança é uma meia-elfa chamada Rhiannon. Eu não vou poder contar mais, tá, pessoal? Mais do que eu posso falar aqui, porque vai ter muita coisa que vai ser explorada ainda nas próximas temporadas. Mas é o suficiente, eu acho que, para quem já viu até aqui. Para quem não leu ainda os livros, é o suficiente por enquanto. Mas sim, ela é o início da linhagem do sangue antigo. E basicamente todas as mulheres que fazem parte da coroa de Cintra e suas descendentes são descendentes de Lara. Ou seja, o fato da Calante odiar tanto elfos, será que ela era hipócrita? Ou será que esse ódio todo era para disfarçar ou esconder alguma coisa? Bom, mais revelações eu só vou poder fazer nos próximos episódios. Relaxa, pessoal, vai ter muita revelação até o 8º episódio. Mas é isso aí, pessoal. Like, comentário e tchau, tchau.